Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, quero começar a tribuna saudando o diretório do PSDB, que aclamou o Júlio Pires dos Santos Júnior, Júlio Pires, como novo presidente da legenda, e fico feliz porque o Júlio Pires é uma pessoa bastante entusiasmada e vai conseguir dar continuidade a todo o trabalho que o Zé Carlos realizou, e mais uma vez lamentando a perda do Zé Carlos, mas fico feliz que foi um grande acerto o nome do Júlio Pires, ele que já está no PSDB fazendo um trabalho de mobilização da oposição há bastante tempo. Então, vitória para o PSDB nesse processo político todo. Amanhã, Dia das Crianças, e eu queria compartilhar uma leitura da poetisa Cecília Meirelles, O Menino Azul. E, através do Menino Azul, gostaria de homenagear a todas as crianças e que a gente se preocupe de manter um mundo cada vez mais adequado, propício para a felicidade delas. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a rua das casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Aí uma expressão da literatura infantil brasileira, da grande poetisa Cecília Meirelles, que também foi professora do primário, foi alfabetizadora, e eu fico pensando assim, a felicidade dos brasileiros que teve uma alfabetizadora como a Cecília Meirelles, como mestra dentro da sala de aula, e que ela seja de incentivo para todos. Bom, as pessoas querem ver uma grande arte. Esse livro, a técnica pode mostrar? Muito bonita essa ilustração também, uma grande edição. Obrigado. E, para todos que tiveram essa felicidade, que todas as crianças possam ter professores motivados, né, com a grandeza da Cecília Meirelles. E para o menino azul que não sabe ler, eu quero continuar aí a exposição do Ovo da Pata, que é a adaptação do método Paulo Freire para as crianças. Mas queria dizer, mais um registro da ouvidoria do aluno. Um professor em sala de aula disse assim: eu não estou nem aí com vocês, eu estou aqui para pagar minha faculdade, estou cursando Direito, vou ser advogado, azar de vocês. Infelizmente, isso é uma fala de um professor dentro de sala de aula. Então, a ouvidoria do aluno continua atenta, recebendo aí as reclamações e manifestações de descontentamento das famílias e dos estudantes com relação aos seus professores, que infelizmente não têm o compromisso com a educação e um projeto de nação. Mas vamos lá para a segunda parte do Ovo da Pata? O Ovo da Pata: alfabetize seu filho em casa, porque infelizmente a gente tem um luto pela educação, porque se for depender da escola e dos professores, a educação formal, a gente está perdido. Paulo Freire, e é uma homenagem à dona Maria Alice, Maria da Lepra, que sempre fez essa advertência: estamos jogando cérebros fora. E ela era uma entusiasta do aletramento, da alfabetização precoce. Vamos lá? Recapitulando o começo, que a gente ficou 2 semanas sem falar sobre o assunto, isso é o quê? O que é esse sinal? Uma bolinha, um círculo, um redondo, um zero, a letra O.
Vai depender muito do contexto. Vamos para frente. Então, qual foi a primeira letra que foi inventada? A gente não sabe, nem é importante saber. Sabemos que o nosso alfabeto é de 26 letras. E com essas 26 letras a gente forma todos os sons possíveis para a gente construir todas as palavras que a gente necessita. Vamos lá para frente. A escrita é uma tecnologia, a gente se esquece disso. E aí, essa tecnologia, ela foi sendo desenvolvida ao longo de muito, mas muito tempo. Isso aqui são placas sumérias, mostrando como a escrita era, com desenhos. Esse é o pictograma, que significa fecundidade. E olha a lógica das coisas. Duas imagens, um pássaro e um ovo. O pássaro cuidando do seu ovo, fecundidade, a relação de mãe e filho criando isso aí. A humanidade teve vários passos. A escrita, ela é muito recente. A gente não tem ideia de tudo que a gente construiu antes de ter esse domínio da escrita. Olha a linha do tempo. A descoberta do fogo, 500 mil anos antes de Cristo. A gente não tem essa ideia. E depois a invenção da roda, 3.500 anos a 3.500 anos antes de 3.000 anos antes de Cristo. Olha como o nosso imaginário é um pouco falho. A gente imagina que a roda, até o artista, volta um pouquinho. A gente até imagina que o artista, né, também participa desse imaginário que a roda foi feita no tempo da pedra. Não foi feito. A roda era mais próxima da civilização egípcia, do Império Egípcio, do que do tempo das cavernas. Mas a gente ainda tem esse imaginário. E aí é muito engraçado, é o ser humano atento com a tecnologia, sempre tem que conviver com os distraídos que vão acusá-lo de nerd, né? Olha lá. Para frente. Antes de anotarmos as letras, o ser humano, ele anotou os números. Porque o princípio da escrita é registrar a memória. E a memória era cálculo. Quantos animais no rebanho? Qual era o pasto? Então, o número, ele era mais importante do que as letras. E os sinais de gado, de animais, eram feitos com desenhos. Aqui o papiro, 2.800 anos de Cristo. Então, e olha só, gente, muitas vezes a gente se preocupa com a palavra historiadora. Depois, seguinte, o que acontece? A gente reclama que as crianças estão dispersas na sala de aula, mas o ser humano, a humanidade, inventou o sorvete antes da escrita. Então, se as crianças estão pensando em sorvete durante a sala de aula, dê um desconto para as crianças, né? Porque o postulado da biologia, a ontogênese recapitula a filogênese. Então as crianças primeiro vão pensar em sorvete, depois vão pensar em letras. Voltamos lá. A escrita silábica, 1.400 anos antes de Cristo. Olha como isso é recente, gente. A escrita é uma tecnologia recente. Próximo slide. Alfabeto grego, apenas 1.000 anos antes de Cristo. Roma nasceu 750 anos antes de Cristo. O Império Romano. Depois vem o nascimento de Jesus, o ano zero da nossa civilização. E olha só essa imagem, muito linda essa imagem, que é Maria com o menino Jesus e um livro, mostrando o quê? A grande proposta, quem vai transmitir sabedoria, quem pode trazer informação, ciência, gosto pela leitura, são os pais. Então, esse é o nosso apelo, alfabetize o seu filho em casa, porque é um gesto de amor. Depois disso, os livros antes, eles eram copiados à mão, e geralmente em latim. Isso mostra o quanto a leitura era restrita apenas aos donos do poder. E esse pensamento de restrição da escrita aos donos do poder permanece até hoje. Porque o esclarecimento, a leitura, é uma ferramenta de emancipação. E isso é grande a proposta de Paulo Freire. Quando Paulo Freire, ele mobilizou a alfabetização do povo brasileiro, dos povos da África, Guiné-Bissau, né, da Tanzânia, foi para quê? Para que o povo pudesse se emancipar e participar dos direitos. Não reivindicar direitos, mas praticar a cidadania,
a cidadania, por quê? Precisa-se participar mais. Só concluindo, as pessoas reclamam, isso é uma grande desinformação, nós não temos cidadania. Não existe, nós não temos cidadania, ninguém vai dar cidadania para ninguém. A cidadania é um exercício, e você precisa exercer a sua cidadania, ocupar espaço. Ninguém vai te dar espaço. O poder nunca vai ser distribuído. O poder, ele é conquistado. E o povo organizado, ele é capaz de ser senhor do seu próprio destino. E a leitura é a grande ferramenta. Por isso, nosso empenho do Ovo da Pata e da adaptação do método Paulo Freire para as crianças.